Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Como é que vocês estão? Prontos para partir 4. Não sei até quando vai essa série, mas é uma série de estudos que o Senhor colocou no meu coração para preparar a sua vida, para preparar a igreja dele para a segunda vinda, para o momento da partida sua desse mundo. Eu creio que a nossa saída desse mundo aqui, seja ela rápida, seja ela lenta, seja ela dolorosa, seja como for, eu creio que nós podemos passar por esse momento com esperança. Eu gosto muito do escritor aos Hebreus, quando ele diz com muita propriedade que Jesus, ele podia e pode livrar todos que com o pavor, o terror da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então é uma série de estudo que eu quero, assim, o Senhor continuar dando graça para nós, que Ele trate comigo e com cada um dos irmãos que fazem parte da igreja do nosso Senhor. Jesus disse que Ele ia nos dar uma qualidade de vida diferente, lembra? Jesus disse que Ele veio para trazer o quê? Vida e vida em abundância. Então Ele prometeu para nós uma qualidade de vida diferente. E quando Paulo diz assim, se eu vivo, para o Senhor eu vivo. Se eu morro, para o Senhor eu morro. Quer eu viva, quer eu morra, eu pertenço ao Senhor. Eu quero que essa certeza de Paulo seja a certeza no seu coração e no meu coração. Essa bendita esperança. Vamos orar? Pai, nós queremos mais uma vez colocar esse tempo tratando de um assunto tão delicado para alguns, Pai, que é a morte, e está preparado para ela, Pai. Nós queremos, diante de Ti, pedir uma visitação a cada coração aqui nessa manhã, a cada coração, a cada irmão, irmã que nos acompanham via internet, que estão passando pelo vale da sombra da morte. Fala conosco, Pai, por intermédio da Tua santa palavra. Opera, Pai, um avivamento nas nossas vidas, um avivamento na Tua igreja, Pai. É o que nós te clamamos, Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. O nosso texto base sempre está sendo Filipenses, capítulo 1, versículo 21. E eu quero convidar os irmãos a lerem juntamente comigo a palavra de Deus. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso aqui é Paulo dizendo. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, sabe por que Paulo queria morrer? Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque ele foi ao terceiro céu, viu e ouviu coisas inefáveis. É verdade isso? Sei. Mas eu sei que o Espírito Santo pode trazer essa mesma segurança no seu coração e no meu coração. Na ânsia de não passar pela morte física, muitos cristãos e não cristãos buscam diante de Deus de forma até desesperada a cura por suas doenças físicas. Quem não quer ser curado? Às vezes você está aqui hoje atrás de cura.
Não quero dizer com isso que não devamos buscar o Senhor quando passarmos por enfermidades, e nem tampouco que Ele não possa e não deseje nos curar. Antes, o que pretendo enfatizar é que a nossa fé precisa estar firmado nele e não meramente na cura física. Aonde que você está firmando a sua fé? No Senhor ou na cura física? E lembre-se que a fé não é sua. A fé é de quem? A fé é de Deus. A fé é um dom de Deus. Lembre-se que nós nascemos por natureza incrédulos. Nós nascemos na incredulidade. Então a fé é um dom de Deus. Então a fé que Ele próprio me dá, eu preciso depositar essa fé nele e não na cura física. Não que Ele não possa curar, né? E não cura. Até porque, e se Ele decidir não curar você? E se Ele decidir não curar o seu ente querido? Como é que vai ficar o seu coração para com Deus? Ressentido, magoado, triste? Então nós precisamos parar para pensar nisso. Porque Ele pode curar? Pode. Mas eu preciso reconhecer e me curvar diante da soberania dEle, daquilo que Ele decidiu. E eu às vezes falo num tom de brincadeira, mas que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Para alguns irmãos, da oração do Pai Nosso, dizendo, vamos mudar ela. O início é maravilhoso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade, aqui na terra, como eu queria que ela fosse feita no céu. Você já disse isso alguma vez? Eu já. Se eu fosse Deus, você já falou isso? E eu já fiz isso. Se eu fosse Deus, não teria acontecido isso, não teria acontecido aquilo. Só que a nossa visão é aqui, ó. A visão do Senhor, ela é ampla. Então nós precisamos nos submeter à soberania e nos render à vontade dEle. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade de Deus, ela é o quê, meus irmãos? Boa. A sua e a minha é o contrário disso. Então precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Nesses tempos agora, você entende quando eu falo nesses tempos agora? Eu tenho recebido muitas ligações lá na comunidade. Eu não, na verdade a nossa secretária, a tia Shirley, eu chamo ela de tia Shirley, o filho dela está rindo ali. Pessoas querendo falar com o pastor. E a Shirley passa a ligação para o pastor. Aí eu atendo as pessoas. Pastor, eu quero que você ore pela cura do meu pai. Pastor, eu quero que você ore pela cura do meu irmão. Pastor, eu quero que você ore porque eu estou em depressão. Pastor, eu quero que você ore porque eu estou numa crise de ansiedade. Recentemente uma moça me ligou. Pastor, eu quero que o senhor ore porque o meu pai cortou a minha mesada. Aí eu tentei descobrir porque cortou a mesada, ela não quis dizer. E o que eu faço? Eu começo a falar de Cristo, da obra de Cristo. E conforme eu vou falando, eu sou interrompido no ato. Pastor, não. Eu quero que o senhor ore só pela cura. Eu quero que o senhor ore só para que a mesada volte. Eu quero... O que eu faço? Eu oro por aquilo que a pessoa está pedindo. Você não está querendo a cura? O que adianta você ser curado de uma doença e ir curado da doença para o inferno? Fala para mim. Qual a vantagem disso?
Hoje, muitas pessoas buscam a Deus olhando só para as mãos de Deus, para as benesses de Deus, aquilo que Deus pode me dar. E Deus pode curar? É claro que pode, Ele cura, Ele faz. Agora, lá no Salmo 106:15, o salmista diz uma coisa interessante. Vamos ler junto? Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Deus ouve a oração de cura do ímpio? Sim ou não? Oxa! Deus cura, Deus ouve a oração das criaturas, porque todos nós somos criaturas de Deus. Só que criatura não vai entrar no reino de Deus, viu? Só vai entrar no reino de Deus filho. Como é que eu faço para sair de criatura para filho? Eu preciso crer unicamente na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, saber e crer que a obra dele foi suficiente para a minha salvação, para a minha santificação, para a minha glorificação. É tudo por causa dele. Paulo até vai dizer isso naquele cântico dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como que eu saio da situação de criatura para filho de Deus? Quando eu creio que lá na cruz, quando ele morreu, ele me atraiu. Eu morri com ele naquela cruz. Quem tinha que morrer na cruz não era Jesus. Quem tinha que morrer na cruz era o Maurício. Era cada um de vocês. Era cada um dos irmãos que nos acompanha pela internet. E quando ele morreu naquela cruz, o que ele fez? Ele nos atraiu no corpo dele. A experiência de Paulo precisa ser a minha. Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vem habitar em mim, eu saio de uma situação de criatura para filho. Mas Deus ouve a oração da criatura de cura. Sem sombra de dúvidas que Deus ouve a oração, cura e faz. Agora, o texto está dizendo aí, concedeu-lhes o que pediram, mas, olha esse mas, fez definhar a sua alma. Esse mas aqui é o que vai trazer tornar a coisa amarga. Até o diabo, até os demônios fizeram pedidos para Jesus e Jesus respondeu. Lembra a cura do Gerazeno? Quando Jesus veio expulsar os demônios da vida daquele moço, e os demônios disseram, Senhor, não nos mande para o abismo, nos mande para aqueles porcos. Jesus disse, pode. Satanás pediu Jó para Deus, Deus falou, pode. Então Deus pode ouvir o pedido de cura, pode curar uma pessoa sem sombra de dúvida. Jesus permitiu, quando Jesus disse a Pedro, quando Satanás pediu para cirandar Pedro, Jesus disse assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, vos pediu, para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, você pode ser curado de uma doença? Pode. Deus pode curar, sem sombra de dúvidas. Agora, se você for curado e você não nascer de novo, se você for curado e não tiver a vida de Cristo, não vai resolver absolutamente nada. Vamos caminhar mais um pouquinho no boletim. A grande maioria dos cristãos crê que Deus tem poder para intervir em qualquer enfermidade, trazendo cura. E os muitos milagres de Jesus são exemplos claros dessa intervenção. Ele não apenas curou pessoas de suas doenças, mas ainda foi além, devolvendo perfeita saúde a pessoas que já haviam morrido. Em todo o cortejo fúnebre que o nosso Senhor participou, o defunto foi levantado dos mortos. Todo o velório que Jesus participou acabou em festa. Interessante isso. E engraçado porque a Bíblia diz que Ele é o Deus da vida.
e Ele dá vida a quem Ele quer. Somos orientados pela palavra a orarmos pelos doentes e ungí-los com óleo. Tiago nos diz isso no capítulo 5, versículo 14 e 15, onde nós também vamos ler. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Foi feita essa pergunta, inclusive ele está sentado ali olhando, ele que perguntou se na nossa comunidade os pastores tinham esse costume aqui de ungir as pessoas com óleo. E eu estava presente, o pastor Eric estava presente, o pastor Glenn estava presente, e os três respondemos. Eu e o pastor Eric fomos os dois ungir uma irmã, e é bíblico. Então, na nossa comunidade nós temos sim esse costume, que não é costume, mas é uma ordenança da palavra de Deus, em ungir a pessoa doente com óleo. Eu não sei que efeito terapêutico e curador que tem passar óleo numa pessoa, mas a palavra de Deus nos orienta assim, e nós temos feito assim, e temos visto o Senhor fazer. Nós precisamos trazer relatórios aqui, porque a intenção nossa não é, a nossa preocupação não é com a cura física, a nossa preocupação é com a salvação eterna das pessoas, é com a pregação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas o que o Senhor cura, Ele cura. Ele fez, está fazendo e vai continuar a fazer. Eu estou olhando aqui para Juliana, chacoalhando a cabeça, desenganada pelos médicos com a leucemia, e ela está aqui sentada ouvindo a palavra. Deus curou, Deus curou, Deus cura. Agora, o foco da nossa vida não pode ser a cura. O foco da nossa vida tem que ser a pessoa de Cristo Jesus, porque nós vamos sair desse mundo aqui uma hora. Os diversos movimentos de cura apregoados por muitas denominações cristãs da atualidade utilizam-se dessa passagem específica como fonte de autoridade para suas promessas milagrosas. Entretanto, é preciso que se faça o seguinte questionamento: será que essa promessa é absoluta, comprometendo Deus a curar toda e qualquer doença pela qual se faça essa intervenção? Sim, dizem alguns, adicionando ainda que a falta de fé do enfermo é o que acaba por bloquear a atividade de cura divina, colocando assim ainda mais peso sobre os ombros das pessoas, sobre os ombros da pessoa já debilitada pela doença. Isso aqui é uma triste realidade, é uma triste verdade. A pessoa já está debilitada, a pessoa já está doente, e a pessoa vem, faz promessas, e a pessoa não é curada, e aí depois, olha que você não cumpriu as 40 semanas, você tinha que ter feito 40 semanas, você pulou a 38, a 37, você pulou a 39, e você perdeu o segmento da bênção que vinha. E eu vou dizer para vocês, tem uns peão aí que viaja na maionese, e coloca mais peso ainda sobre os ombros das pessoas. Faltou fé da tua parte. Outros, por sua vez, acreditam que a promessa de cura não é absoluta, estando condicionada à vontade soberana de Deus. Para eles, todo pedido do homem a Deus deve conter o elemento essencial da oração de Jesus no Getsêmani. Que oração que é essa? Mateus 26, 39 vai dizer: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice,
Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso aqui tinha que ser o crivo de todas as nossas orações. Você pode pedir qualquer coisa para Deus. Eu tenho pedido algumas coisas para Deus, e Ele responde com sim, Ele responde com não, Ele responde com espere, é no tempo dele. De acordo com aqueles que sustentam o primeiro ponto de vista mencionado, esse tipo de oração seria autodestrutiva, uma vez que implica em dúvida, e a dúvida é inimiga da fé. Jesus respondeu positivamente a um pedido de cura que envolveu uma confissão honesta de dúvida. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus a um homem que havia trazido seu filho para ser curado. Marcos 9, versículo 23. Vamos ler? E, imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Isso aqui é uma das orações mais singelas. Eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha falta de fé. Cuidado com essa teomania, cuidado com essa mania da gente querer mostrar para as pessoas que nós somos pessoas de grande fé. Eu não sou um homem de grande fé, eu sou um homem que creio num Deus que é todo poderoso, e que segundo a vontade dele, ele faz o que ele quer, como lhe apraz. Agora, é Ele que está no controle. O nosso Senhor conhece a debilidade da nossa fé e está sempre pronto para nos socorrer quando nos achegamos a Ele com um coração sincero e contrito. Jesus curou o menino. Cuidado com esse povo que diz assim: eu decreto. Já ouviu isso? Eu ordeno. O que você decreta, cara? O que você ordena? Eu exijo que Deus faça. Tem hora que eu olho assim, eu falo: Senhor, o Senhor é muito misericordioso mesmo. Como é que uma criatura, como é que um ser criado vai decretar e vai exigir alguma coisa do Criador? Só a misericórdia de Deus. Em vez da pessoa se submeter à vontade de Deus, ele quer que Deus se submeta à vontade dele. Misericórdia. É eu que preciso me submeter à soberania e à vontade de Deus, e não fazer com que Deus se submeta à minha vontade, aos meus prazeres, aquilo que eu quero que Ele faça. Cuidado com isso. Na sua segunda epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo, já em meio às saudações finais da carta, acaba nos dando uma informação sutil, mas bastante significativa, acerca deste assunto que estamos tratando. 2 Timóteo 4:20. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Por quê? Paulo não curou seu companheiro de maneira miraculosa. Por que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto? Por que Paulo não curou o companheiro dele? Simplesmente porque o poder da cura não estava com ele. Observamos essa verdade em Atos 19, versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Eu queria que você prestasse atenção aqui na expressão. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu creio que Paulo orou pela cura desse amado irmão.
Entretanto, todavia, porém, o poder da cura não estava nas mãos de Paulo, mas nas mãos do Senhor. É Deus quem cura quando Ele quer e da maneira que Ele quer, e Ele usa quem Ele quer para curar. Na mesma epístola, vemos Paulo dando uma receita caseira para Timóteo tratar de suas enfermidades. O texto aí no boletim está errado, não é 2 Timóteo, é 1 Timóteo 5:23. Olha a receita caseira que Paulo dá aí para Timóteo. Não continueis a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha que receita boa. O texto não diz para beber, o texto não diz, pare de beber água e tome somente vinho. Porque tem gente que faz algumas interpretações, né? Pare de beber água e tome somente vinho. Não, use um pouco de vinho. Um pouco de vinho, viu, irmãos? Quem? Quem tem problema de estômago. E aí um irmão lá na nossa reunião, para defender, disse que 90% das pessoas têm problema de estômago. É pecado beber? Defendendo causa própria. É verdade. Meus irmãos, beber não é pecado. Comer não é pecado. Bebedice é pecado. Glutonaria é pecado. Eu cheguei na Casa Verde para pregar a semana, e antes de começar a pergunta do catecismo, o moço falou: pastor, antes do senhor começar, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Jogar baralho é pecado? Olha a pergunta. Jogar baralho é pecado? Falei: meu irmão, você não vai encontrar na Bíblia, não jogueis baralho. Você não vai encontrar na Bíblia, não fiqueis o dia todo na internet, no Facebook, no Instagram. Não fiqueis a tarde toda no Netflix. Ó, pegando vocês aí. Pecado é incredulidade. Lembre-se que a Bíblia dá 3 definições de pecado. Pecado, o top do pecado é a incredulidade. Jesus, quando ele disse, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado porque vocês não creem em mim. O que é pecado? Não crer em Cristo. Ah, mas eu creio em Cristo. Eu dizia isso também há 30 anos atrás. Mas eu cria na fita vermelha, eu cria no galinho de arruda, eu cria no banho de descarrego, lá no Centro Espírita, que eu ia direto. Eu cria numa série de coisas. Mas o dia que eu crio em Cristo e somente nele, eu não preciso de mais nada dessas coisas aí. Porque ele é suficiente. Mas é pecado ou não jogar baralho? Eu disse: meu querido, a Bíblia diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são poneros, maus ali é malignos, não é saprós, não é cacós, no grego é poneros, é maligno. Os dias, remir o tempo, o que é remir o tempo? Não é matar o tempo. Quando você pega o baralho para jogar, o que você está fazendo ali? Matando o tempo. E eu preciso remir o tempo. Contei um pouco da história do pastor Glênio com o baralho. O pastor Glênio, há uns anos atrás, ele contou que ele foi pesquisar a história do baralho, que eu até preciso pesquisar de novo. Eu não sei nem porque eu estou falando desse assunto, não estava aqui no...
onde que o baralho foi criado na Idade Média para ridicularizar e para zombar do Evangelho, que justamente diz para remir o tempo. Então vamos matar o tempo. Então ele foi criado na Idade Média para ridicularizar do Evangelho. Os 10 números são os 10 mandamentos, o valete é Jesus, a dama é Maria, o rei é o diabo. Tem toda uma simbologia por trás disso, que eu não me lembro agora. Eu falei, meu querido, aqui é uma questão de remir o tempo. Se você não teve tempo para orar, se você não teve tempo para ler a palavra, você vai ter tempo para jogar baralho? Estou entendendo. Falei, opa, que bom que você captou a mensagem, ó, digníssimo mestre. Eu não sou contra você ter o seu lazer, seja ele qual for. Desde que antes você tenha tido tempo com a palavra, você tenha feito, orado. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você começa a se envolver com a palavra, com as coisas de Deus, você vai perdendo a vontade dessas coisas, porque as coisas de Deus são envolventes, e as coisas de Deus, elas trazem alegria, gozo, paz para o nosso coração. Pedro, quando ele vai falar de Paulo, ele diz que Paulo escreveu pontos em algumas epístolas dele. Pedro vai dizer, olha, Paulo escreveu pontos difíceis de entender, onde os indoutos inconstantes torcem as escrituras para a sua própria perdição. Então, quando Paulo está dizendo aqui, olha, tome um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. E olha a expressão, frequentes enfermidades. Essa expressão aqui, ela me chama atenção. Sabe por quê? Porque existe um grupo aí fora que diz que crente não fica doente, que crente não fica enfermo. Já ouviu isso? Por que Paulo não curou esse cara aqui? Eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe base bíblica para nós esperarmos a cura de todas as nossas enfermidades nessa vida. Não existe. Existe base bíblica que diz que Deus cura. E Deus pode curar. Agora, não existe base bíblica para dizer que ninguém vai ficar enfermo. Ele cura quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Volto a dizer isso. Ele cura segundo a sua boa vontade. Vamos caminhar um pouquinho. Em outra ocasião, observamos Paulo enviando aos Filipenses um homem chamado Epafrodito, a quem ele chamou de irmão, cooperador, companheiro de lutas. Esse homem havia adoecido gravemente, o que trouxera grande angústia ao apóstolo, conforme vemos no seu relato em Filipenses 2:27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus, porém, se compadeceu dele. Toda a cura está nas mãos do nosso Deus, que em sua soberania faz tudo o que lhe apraz, curando a quem quer e quando quer. Não são as pessoas que operam ou determinam as curas, mas Deus segundo a sua boa vontade. Cuidado, volto a dizer, cuidado com esses pastores que estão aí determinando e prometendo coisas que a palavra de Deus não promete. Obviamente não pretendo dizer com isso que a oração pela prolongação da vida seja errada em si, e nem tampouco que Deus, segundo a sua boa vontade, não possa curar as pessoas. No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, observamos Jesus em uma verdadeira maratona de curas. O criado do centurião, a sogra de Pedro, muitos endemoniados e um grupo de várias pessoas que estavam doentes. Todas essas curas tinham um propósito, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Mateus 8:17. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Alguns sugerem
que quando Cristo levou sobre si os nossos pecados, teria carregado também todas as nossas doenças físicas. Alguns sugerem que quando Cristo levou sobre si os nossos pecados, teria carregado também todas as nossas doenças físicas. Lembra do profeta Isaías, no capítulo 53, quando ele diz que o Senhor levou nossas dores, enfermidades e doenças? Aí ele diz, se você crê realmente em Cristo, você não pode ficar doente, porque ele já carregou lá na cruz. Engraçado que a Bíblia, olha a ordem, dores, enfermidades e doenças. O que causa doença? Lembra daquele estudo das doenças psicossomáticas que nós fizemos uns anos atrás na nossa comunidade? Mente enferma, corpo doente. O que é uma doença mente, soma, corpo. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que começa na sua mente e na minha mente. Com seus medos, com as suas ansiedades, com as suas preocupações. Aquilo vai gerando, vai somatizando no corpo. Então eles dizem, não, o nosso Senhor levou nossas dores, enfermidades e doenças no corpo dele. Então se você é cristão, você não pode ficar doente. E aí você crê em Cristo, você crê que é uma nova criatura em Cristo Jesus, e você fica doente. Você vê que hoje, eu vejo isso hoje dentro da igreja, com I maiúsculo, corpo de Cristo, que as pessoas, quando elas ficam doentes, elas não gostam de dizer para os irmãos que estão doentes. Eu vou dizer para vocês, se eu descobrir uma doença, meu irmão, eu vou falar para você orar por mim sem problema nenhum. E se for da vontade de Deus me curar, Ele vai me curar. Porque existe essa coisa de que o crente não fica doente. Crente fica doente, cristão fica doente, pastor fica doente. Né, pastor Érico? Fica doente. Fica estressado, fica ansioso. Nós somos como qualquer outra pessoa. Tem gente que pensa que pastor, ele tem alguma blindagem especial de Deus. Deixa disso. No entendimento dessas pessoas, assim como agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Semelhantemente, também não pode haver nenhuma doença física naqueles que foram salvos por Ele. Isso é mentira. Evidentemente, esse pensamento é completamente equivocado, uma vez que ainda sofremos fisicamente por causa da queda e do pecado, que permanece em nossos corpos mortais. Temos ainda uma natureza terrena. Não temos nenhuma suposição de que, na expiação, nos tenha sido provisionado o alívio definitivo das doenças e do sofrimento que são oriundos do pecado. As doenças existem por causa do pecado. A morte existe por causa do pecado. Eu fui regenerado no meu espírito, mas eu ainda habito num corpo pecaminoso. Meu corpo será transformado. E eu sofro. Todos os filhos de Deus, eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, dados pelo Pai ao Filho, para serem salvos por Ele, foram salvos em seu Espírito, comprados mediante a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, quando, pela obra do Espírito Santo, cremos que fomos atraídos, mortos e ressuscitados juntamente com Cristo, imediatamente passamos a fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo, a igreja com I maiúscula, que estou falando aqui. Todavia, ainda vivemos no mundo caído e ainda não fomos tornados perfeitos. Por isso, precisamos diariamente olhar para aquele que é perfeito, aguardando a última etapa da nossa salvação,
quando teremos corpos glorificados, prontos para receber a herança dos santos na luz. Por mais um pouco de tempo, continuamos ainda fisicamente fracos, sujeitos a doenças e certos da morte. Amém? Guarda isso no seu coração. Eu já passei pela regeneração, Cristo é minha vida, mas eu ainda estou aqui, aguardando essa última etapa da salvação, que é a salvação do meu corpo. Enquanto eu viver nesse mundo, eu estou sujeito. Continuamos fisicamente fracos, sujeitos a doenças e certos da morte. Ou você tem dúvida que você não vai morrer? Só tem um jeito de você não morrer. Se o arrebatamento for hoje, vem, Senhor, buscar a tua igreja. Se você for arrebatado, você não vai morrer. Mas se você continuar nessa vida aqui, você provavelmente vai morrer. Eu vou morrer. Nós somos a encomenda que a parteira enviou para o coveiro, e a qualquer segundo essa encomenda pode chegar. Fica tranquilo, a sua hora está chegando, a minha hora está chegando. Agora eu preciso estar preparado para essa hora quando ela chegar. Eu preciso estar pronto para partir. Você está pronto para partir? Ou você está aí apavorado, angustiado? Senhor, dá-me essa certeza no meu coração. Senhor Jesus, tu que me deste uma vida eterna, não deixa eu agarrado nessa vidinha passageira e transitória. A Bíblia chama ela de passageira e transitória. E a Bíblia diz que não só nós que temos as primícias do Espírito, mas a natureza geme no seu íntimo por causa do pecado. Nós gememos. Se você não geme, eu gemo. Nós estamos gemendo. E nós temos lutas. E a nossa luta, a nossa maior luta, é essa luta que nós tivemos aqui agora na transmissão. É contra os principados, as potestades, os poderes desse mundo que está aí. Agora, aonde que os nossos olhos têm que estar? No Senhor, olhando e dependendo dEle diariamente. Eu vou ler uma parte aqui que foi tirada do boletim, que o boletim ficou muito comprido, então não está aí, mas eu quero ler na íntegra. O Novo Testamento relata por diversas vezes que a atitude dos cristãos diante da morte era uma atitude de aceitação e não de uma busca desesperada por cura e libertação. Presta atenção, o Novo Testamento ele vai relatar isso diversas vezes, que a atitude dos cristãos, cristão é aquele que tem Cristo, diante da morte, era uma atitude de aceitação. Quando ela chegar, ela vai me pegar. Eu preciso aceitar isso. Vai estudar a história dos homens que morreram, você vai descobrir aí coisas. O Dr. Martyn Lloyd-Jones mesmo, com 81 anos com câncer, ele reuniu toda a família e falou: vocês estão orando para Deus me curar. Eu não quero ser curado, eu quero ir para a casa do Pai. Olha a aceitação e olha a confiança. Eu não estou dizendo para você enfiar a mão dentro de você e tirar essa confiança que você não tem, eu não tenho. Mas o Senhor pode dar essa confiança para você e para mim. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus deu para Paulo, se Deus deu para Martyn Lloyd-Jones, se Deus deu para tantos homens aí, você vai estudar um pouco da história da igreja, você vai ver isso, será que Ele não pode dar para mim? Será que Ele não pode arrancar esse medo, essa paura que eu tenho da morte? Sem sombra de dúvidas. Então, o Novo Testamento, ele vai mostrar essa atitude da morte de aceitação, e não de uma busca desesperada por cura. Poucos dias antes de ser executado, João Batista enviou discípulos a Jesus, não para implorar por uma intervenção divina, e muito menos para que sua execução não fosse suspensa, mas para se certificar se realmente ele era o Messias. Ele não mandou um recado para: Senhor, manda o Senhor operar aqui, manda ele. Não, eu quero saber se ele é realmente o Messias. Vamos voltar ao boletim. Contemplemos a atitude de Paulo diante da morte.
O nosso texto base aqui, Filipenses 1, 20 a 24, vamos pegar a partir do 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Você entendeu aqui o motivo de Paulo de não ir e ficar? Você conseguiu captar aqui por que ele disse isso? Porque se eu puder ficar e puder trazer fruto, que eu fique, mas a minha vontade é de estar com o Senhor. Paulo queria ficar para poder evangelizar. Paulo queria ficar para poder testemunhar de Cristo para as pessoas. Não era para juntar riquezas, não era para fazer nada, era para testemunhar. Aliás, o Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e o resto vai ser o quê? Acrescentado. O reino de Deus, a justiça de Deus é o quê? Jesus Cristo. É Ele, o resto Ele acrescenta. Ainda em outra ocasião em que estava diante da morte, o apóstolo afirma com muita serenidade, 2 Timóteo 4,6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele não pediu a Timóteo oração a fim de que ele vivesse, ao invés de ser executado. Pelo contrário, ele pediu a Timóteo que trouxesse sua capa, pois o inverno estava se aproximando, e também livros para ler na prisão. Ora, olha a serenidade do peão. Vocês me tragam a minha capa, que está meio frio, e traga aí os livros. Esses livros aqui é Bíblios. Esses livros aqui é o rolo, esses livros aqui é a palavra de Deus. Você me traga minha capa, traga minha Bíblia. Ele sabia que ele ia sair dali para morrer. Ele não estava querendo ler Bíblia para ensinar para os outros. Isso é um grande problema nosso. De querer ler Bíblia para poder fazer sermão. Eu tenho muito esse problema de ir para a Bíblia só para buscar sermão para pregar. E não ter o tempo quieto na Bíblia para aprender da palavra, na palavra quieto ali. Eu não sei se meus irmãos, o Márcio está balançando a cabeça ali também, que passa por esse problema, é um problema muito sério. Paulo não estava ali, ele estava querendo ler a palavra, ter comunhão com a palavra. Olha a segurança desse homem, a serenidade desse homem, sabendo que ia morrer. Quando Estevão estava para ser morto por apedrejamento, ele não orou assim: Senhor, me impeça de morrer, para que eu continue servindo a Ti. Antes ele orou assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhando-se, adormeceu. Oh, meus irmãos, que o Senhor faça isso na sua vida e na minha vida, para a glória dEle. Essas ilustrações estão todas relacionadas ao término iminente da vida por meios violentos, através do martírio. No entanto, para o cristão, cheio do Espírito de Deus, nem mesmo uma doença terminal pode ser motivo de desespero. Presta atenção. E presta atenção nessa questão que eu coloquei, ó. Para o cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Porque existe cristão que tem um espírito. Aliás, quem não tem o Espírito de Cristo, Paulo vai dizer lá em Romanos 8, esse tal não é dele. Então todo salvo tem um espírito, mas nem todo salvo é cheio do Espírito. Por isso que a Bíblia nos exorta, enchei-vos do Espírito.
Então, o cristão cheio do Espírito, ele não teme a morte. Se você se diz cristão, se você crê que Jesus é a tua vida e você está com paura da morte, você precisa ser cheio do Espírito. Aí a Bíblia vai dizer lá em Efésios como é que você se enche do Espírito. Falando entre vós, nós já tratamos disso no passado. Cremos na oração pela prolongação da vida e volto a salientar que isso não é errado. Porém, se tal oração obscurece a verdade do céu e a sua alegre perspectiva para a pessoa que está enferma, fazendo parecer que somente no prolongamento da sua vida terrena a satisfação pode ser encontrada, essa pessoa precisa reavaliar a sua experiência cristã. Você precisa reavaliar a sua experiência, se você realmente está em Cristo e se realmente Cristo está em você. E Paulo, a Bíblia até disse isso: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, para saber se estáis na fé. Às vezes você é um religioso batista e ainda não foi tornado um cristão por meio da graça de Deus. Vivemos sobre um complexo de forças do qual não podemos escapar. Enquanto estivermos neste mundo e essas forças produzem doença e morte, estamos todos, cristãos e não cristãos, vivendo num mundo enfermo, cheio de pessoas enfermas, e se insistirmos em sermos libertos de nossas doenças, podemos esperar a resposta que foi dada a Paulo em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta. Paulo orou 3 vezes, tira esse espinho, eu não quero passar. A minha graça te basta. E aí ele mudou o cântico dele, que é maravilhoso. Ele vai dizer que ele sentia prazer nas injúrias, nas fraquezas. Ele conseguiu captar ali a mensagem de Deus. Estamos aqui unicamente debaixo de uma lei da natureza. E mesmo as leis da natureza estão debaixo da soberania de Deus ao operarem. Glória a Deus. Está debaixo de Deus. Eu fui visitar essa semana um irmão entubado. A médica falou: não tem mais o que fazer, a família pode despedir. Eu gosto quando esses médicos falam isso. Quem dá o veredito é Deus, não é médico nenhum não. E eu pude ali no vidro daquela UTI semana passada olhar para aquele irmão e ali orar, clamando a Deus pela vida dele, pela cura física dele. A família está sofrendo. Deus pode curar? Pode. Agora, eu não vou ficar olhando para veredito de palavra final de médico, não. Nós temos o médico dos médicos. Temos ainda, onde que eu parei? O Senhor é rico em misericórdia para aqueles que nele confiam, e seria estranho de fato se não houvesse frutos visíveis e reais de sua misericórdia perceptíveis em nossa vida corporal. Isso é verdade. O Senhor opera. Temos ainda uma promessa que nos é dada em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis. Presta atenção. Portanto, não vos inquieteis. Pare de inquietação, meu querido, minha querida, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não sei o que vai ser amanhã, eu tenho que preocupar com o hoje. A providência e a graça de Deus são suficientes para nós, nesta breve jornada no mundo. Embora precisemos da cura do corpo, o que mais é necessário é da cura das nossas almas. É verdade. O que nós mais precisamos é desse curar da alma, é desse curar do espírito. O que você mais necessita é da pessoa de Cristo habitando em você. Ele trazer essa segurança. Que o Espírito Santo volva os nossos olhos para o Senhor,
quando estivermos passando pelos vales da doença. Amém? A minha oração final é essa mesmo, que o Espírito Santo de Deus volva os meus olhos, os seus olhos, os nossos olhos para o Senhor, quando nós estivermos passando pelo vale, ou pelos vales da doença. Nós vamos passar. Só lá que não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais absolutamente nada. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.